Judá e começa a pegar um por um para o seu cativeiro. Ele começa a fazer prisioneiros. Ele pega o próprio rei de Judá, faz o seu prisioneiro, e depois ele começa a selecionar homens. A Bíblia diz: ele seleciona homens de boa aparência, de forte estatura, inteligentes, íntegros e obedientes. E então ele pega essas pessoas e leva cativeiro para a Babilônia. E só deixou em Judá aqueles que não prestavam para ele. E o que me chama a atenção aqui é que Nabucodonosor não precisou matar ninguém para acabar com o povo de Israel. Nabucodonosor usou uma estratégia que muitos, pastora, que o mundo hoje está usando dentro das igrejas. Está usando na mídia, está usando na internet, todo tipo de meio de comunicação Satanás está usando. E Nabucodonosor, ele fez isso. Ele falou assim: vamos pegar só as cabeças que pensam, porque as cabeças que não pensam já está morta. Irmãos, quem não pensa está morto, não serve para nada. Quem não pensa serve para quê? Quem não tem sonhos, quem muitas das vezes você deve ter ouvido: não tenho sonho de nada, mas está vivendo para quê? E Nabucodonosor, ele pegou, como a Bíblia diz, homens fortes de boa aparência, inteligentes, íntegros, e levou e deixou Judá com aquelas cabeças que não pensavam. E Judá por si só se destruiu. Porque quando você não tem pessoas para te guiar, para te direcionar, você não sabe o que faz. Sabe a ovelha? Se a ovelha não tem um pastor para guiar, para direcionar, ela se perde. Ela não sabe para onde ela vai. Ela simplesmente fica perdida. E o pastor tem que estar sempre ali direcionando. E foi isso que Nabucodonosor fez. Tirou todas as cabeças pensantes de Judá e levou para a Babilônia. E ali ele fez uma seleção, porque ele queria que o reino dele fosse forte. Ele queria que o reino dele fosse imbatível, como nessa época era. O reino dele ganhava todas as guerras. E ele então chamou um eunuco chamado de Aspenaz e falou assim: olha, muda o nome de todo mundo. A Bíblia cita só desses 4, mas ele mudou o nome de todos. Muda os nomes e dê novas vestes, coloquem eles para estudar os nossos costumes. Olha só, eles estavam em Israel, eles tinham sacerdote, eles tinham pai, eles tinham mãe, eles tinham rei, e de repente eles não tinham mais nada disso. Eles estavam em uma terra estrangeira, eles estavam presos, mas eles tinham que aprender a cultura daquele lugar. E então mudaram-se os nomes, querendo mudar as suas identidades. A primeira coisa que Satanás faz para deixar você morto é fazer você esquecer quem você é. Presta atenção. Satanás, a primeira coisa que ele faz para matar você é fazer você esquecer quem você é, da onde você veio. Eu ouvi um pastor dizer uma vez: aquelas pessoas que esquecem de onde veio, elas jamais saberão para onde vai. Porque nós lembramos da dor do passado e não queremos mais ter aquela dor futuramente. Então Nabucodonosor muda seus nomes. E então, no período de 3 anos, vários magos daquele rei, vários professores ensinam todas essas cabeças pensantes de Israel os seus costumes, seus deuses, suas trajetórias, seus astros, sol, lua, estrelas. E aí eles têm uma prova.
E essa prova, o rei ele classificaria os primeiros colocados como ficar no palácio com ele. E nessa prova, 4 vão bem em primeiro lugar, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eu pergunto para vocês, no meio deles também tinham pessoas da Babilônia, no meio deles também tinha estudantes da Babilônia. Então como que estrangeiros tiram o primeiro lugar do seu próprio costume? Porque eles serviam a Deus? Não, porque eles estudavam. Não basta só você servir a Deus, você tem que estudar. Não basta só você chegar e pregar, você precisa ler a palavra. Você precisa entender o que Deus quer da sua vida. Você imagina um macumbeiro e um evangélico fazendo a prova do Enem. O macumbeiro estudou, passou dias e noites desesperado para a prova, e o evangélico, sapatinho de fogo, crendo em Deus, Deus vai me dar a luz, Deus vai dar tudo para mim, Deus vai me dar as respostas. Chega na hora da prova, quem é que vai tirar bem? O macumbeiro, porque ele merece, ele estudou. E infelizmente nos dias de hoje, as pessoas querem jogar tudo para a mão de Deus e não quer fazer nada. Não quer fazer mais nada da vida. Falar, está nas mãos de Deus. E aí você vai ficar sentado. Olha para esses meninos na Bíblia. Eles estavam presos. Eles estavam longe das suas casas, dos seus familiares, da sua cultura. E com muitos jovens hoje vai para uma faculdade, entra no emprego e começam a aprender coisas lá e esquecem Deus. E tiram Deus da sua vida e simplesmente abandona o projeto que Deus tem para a sua vida. Mas se nós seguirmos exemplos desses 4 jovens que eu acabei de citar, eles em nenhum momento foram servos dos deuses da Babilônia. Eles aprenderam tudo sobre os deuses da Babilônia, mas em nenhum momento eles se curvaram sobre esses deuses. E então chega um momento em que Aspenaz, o eunuco, chega para ele e fala: olha, vocês têm que se alimentar com esses mantimentos. E no versículo 8 diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Irmãos, vocês pensam, você está sendo preso, você está sendo levado, querem te dar comida, e você fala: eu não vou comer. Eu não vou comer do que o rei come. Me diz uma coisa: se um de vocês hoje fosse para um país onde cristão é perseguido, Coreia do Norte, e chegar lá o ditador falar assim: olha, você não pode ler a Bíblia, você não pode fazer isso e você vai comer só isso, o que você faria? O que você faria? Você desafiaria um ditador? Você desafiaria um governante? Dizendo: eu não vou comer isso, eu vou ler a Bíblia assim. Será? Pois eu vou falar uma coisa para vocês: esses 4 jovens fizeram isso. Esses 4 jovens desafiaram o rei. Eles eram prisioneiros. Olha só, eles eram prisioneiros. E eles já falaram: nós não vamos comer. Não, mas vocês têm que comer, porque vocês são prisioneiros. Vocês passaram em primeiro lugar, vocês têm que se manter em pé. Nós precisamos de vocês. Nós não vamos. Aliás, nós ainda vamos fazer um desafio. Se nós comemos a nossa comida durante 21 dias e vocês comerem de vocês, se nós ficarmos mais fracos que eles, a gente come. E passa-se 21 dias. E Aspenaz começa a analisar cada um.
E ele vê que esses 4 jovens estavam coradinhos, estavam mais fortes, estavam bem melhores do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. O que eu quero falar para você essa noite: não vale a pena agradar ao mundo. Não vale. Porque as coisas do mundo é passageira. O que o rei estava oferecendo para eles era passageiro. E muitas das vezes Deus está querendo fazer um teste para você. Será que você vai aceitar as coisas do mundo? Ou você vai continuar firme no que Deus tem nos planos na sua vida? E passa-se o tempo. E o rei tem um sonho. Ele acorda desesperado, porque não lembra o que sonhou. Então ele chama os sábios, ele chama os magos, chama lá os feiticeiros da Babilônia, e começa a falar para cada um: olha, eu quero saber o que eu sonhei. Eu não sei, eu estou atordoado, eu estou inquieto. E os magos começam a perguntar: mas rei, tenta lembrar, não tem como a gente chegar para você e falar o que você sonhou. Tenta, faz uma força aí, tenta fazer alguma coisa. E o rei, imagino eu falando para eles: eu vou mandar matar todos vocês. Que tipo de mago, que tipo de sábio que eu tenho que não sabe uma coisa tão fácil? Saber o que eu sonhei. E então ele fala: vou matar todo mundo. Pode chamar todos os sábios do reino que eu vou mandar matar. Não quero saber. Uns sábios imprestáveis, que não sabem nem sequer adivinhar algo que eu fiz, que eu sonhei. E um desses sábios mandam chamar a Daniel, que Daniel era um dos sábios. E chega lá e fala assim: Daniel, vamos para o palácio. Fazer o quê? Morrer. O rei chamou para matar todo mundo. E Daniel fala: mas assim do nada, de graça? O que está acontecendo? Ele sonhou algo e agora quer que a gente adivinhe. E Daniel então fala assim: avisa para o rei cancelar a chacina. E fala para ele que eu vou consultar o meu Deus e vou trazer a resposta para ele. Acredito eu, isso é palavras minhas, não está na Bíblia. Imagino esses sábios, esses magos, que eram professores de Daniel, pensando: ele quer ganhar tempo. Nós ensinamos ele. Nós ensinamos tudo da Babilônia para ele. Ele quer ganhar tempo para a gente ficar mais vivo. E então Daniel chega até o rei e fala assim: rei, eu consultei o meu Deus, e o meu Deus falou que o teu sonho foi assim, assim, assim e assim. E aí o rei falou assim: agora eu lembrei, né? Foi isso mesmo. Imagina aqueles magos, aqueles professores, falando: nossa, ele chutou certinho. Como ele tem sorte. Irmãos, não existe sorte em quem serve a Deus. Não existe. Não existe. Quando algumas pessoas chegam para você e falam assim: olha, eu vou fazer um teste, boa sorte. Você deve pensar: boa sorte nada, eu tenho Deus e eu estudei. Irmãos, toda reação, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então pensa, aqueles meninos naquele lugar já passaram pelo segundo teste da vida deles, em ter que adivinhar o sonho do rei. Sabe o que eu quero dizer para vocês? A sua faculdade, o seu trabalho, os seus amigos não te pode te afastar de Deus. Você tem que ser firme. Ah, mas eu ouvi isso. Daniel e os outros ouviram muita coisa. Mas você tem que saber: o que você ouviu está aqui ou não? O que a
Bíblia diz é para fazer ou não? O que a Bíblia diz é errado ou não? Você não tem que se basear pelo que as pessoas fazem, você tem que se basear pelo que a Bíblia diz. Infelizmente, tenho visto muitos jovens saindo da presença de Deus, dizendo que se decepcionou com a igreja. Aí eu me decepcionei com a igreja. Falei, porque eu procuro outra. Tem que ir para o mundo. Então não foi com a igreja que você se decepcionou. Você queria ir para o mundo. Ah, mas a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Tem milhões de igrejas e você foi para o mundo. Entenda. O seu coração já não estava mais na igreja. O seu coração já estava no mundo. E sabe por quê? Porque o diabo ele não tira o jovem de uma vez da igreja. O diabo, irmãos, o diabo tem paciência. Ele vai fazendo aos poucos. Ele não faz nada rápido. Quando ele quer tirar alguém da igreja, quando ele quer tirar alguém dos caminhos do Senhor, ele vai começando devagarzinho. Olha, sabe aquela irmã que está lá no canto? Falou isso de você, porque você cantou meio assim. Ah, é? Verdade? Tá bom. Chega outro dia, olha, sabe aquela outra irmã? Falou que o seu sapato não estava legal. Tá legal. E assim vai. Vai acumulando. Vai acumulando. Quando você vai ver, tem uma bola de problemas que você está ouvindo de pessoas que não servem a Deus, que infelizmente a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas infelizmente tem pessoas fracas de espíritos que Satanás acaba usando. Sabe o que eu quero dizer para você? É que você tem que orar por essas pessoas. Ah, mas falou mal de mim, ora. Ah, fez isso, ora. Ah, fez, ora. É uma geração que não ora. Gente, me desculpa, mas nós estamos numa geração que não ora. Ora, 1 minuto já acha que é muita coisa. Agora eu vou falar algo para vocês. Fica aí na porta e não deixa ninguém ir embora, porque vão ouvir. Crente que não ora não vence batalha. Vocês precisam entender algo. Que crente, qual que é a ferramenta do crente? Jejum e oração. A partir do momento que eu sirvo a Deus, eu preciso estar em constante vigilância, jejum e oração. Aí, eu escuto muito. Desculpa, pastora, mas é o Espírito Santo que está mandando falar. Eu ouço muito, e vocês já devem ter ouvido, que eu já falei lá na minha igreja, que vocês são a geração eleita. Eleita para quê? Para quê? Ficar do jeito que vocês estão? Desculpa, gente, vocês são eleitos para quê? Ficar desanimado com os problemas da vida? Peraí, você tem um Deus que deu o seu filho para morrer por você. Você tem um Deus que sofreu com a morte do filho dele por você. Você tem um Deus que teve que negar o filho na cruz por você. E você é eleito para quê? Me diz. Hoje, do jeito que eu vejo essa geração, eu estou falando de modo geral. Essa geração está sendo eleita para ir para o inferno. Meu Deus, falou inferno. Não pode falar inferno mais? Está proibido falar inferno nas igrejas? Irmão, nós vivemos uma vida de reality show, onde você só tem duas escolhas: ou é céu ou é inferno. Não existe um meio termo. Não
existe um purgatório. Não existe. Você só tem duas escolhas. Ah, mas que Deus maldoso, que tem tanta coisa no mundo e tem esse Deus que não faz nada. Peraí, deixa eu te falar algo. Você acha esse Deus maldoso? Você daria o seu filho por morrer por alguém que diz que não acredita em Deus? Você daria o seu filho que virasse para você e falasse: olha, eu não estou nem aí para você. Aí você vai lá e dar o seu filho para morrer por essa pessoa que diz que não está nem aí para você? Irmãos, as coisas são sérias nos dias de hoje. Começo uma pandemia, meu Deus, até sair da palavra. Começo da pandemia, março de 2020, estava todo mundo desesperado, né? O rei está voltando. Todas as igrejas cantavam isso. 3 meses depois ninguém canta mais nada. Sabe por quê? O ser humano se adapta ao mundo muito fácil. O ser humano se adapta muito fácil às coisas do mundo. E aí, depois de 3 meses do começo da pandemia, ninguém viu mais ninguém cantar na igreja que o rei está voltando. O medo já tinha passado. As igrejas fechadas. Culto online. Voltou aos cultos presenciais, mas algumas igrejas continuavam com o culto online. E aí tem aquele irmão que fala: agora eu assisto da minha casa, assisto daqui, tá bom. Aí eu te falo: mentiroso. E o pai da mentira é quem? Eu jogo bola todo sábado. E eu tento dar o máximo de exemplo para aqueles meninos, porque tem meninos evangélicos e não evangélicos. Então, às vezes, a bola bate raspando no meu short e sai, eu falo: foi lateral. Aí eu fui, mas bateu. Eu senti o vento aqui raspando, bateu. Aí quando eu vejo um outro lá, falo que bateu e falo que não foi. Não foi. Não existe mentira grande ou mentira pequena. É mentira. Você está mentindo. É nas coisas mais simples que Satanás começa a entrar, gente. Nossa, olha que besteira, irmão. Nós falando do futebol. Irmãos, é mentira. Eu disse aqui que Satanás ele não tem pressa para tirar você dos caminhos do Senhor. Começa com pequenas mentiras, coisas dessas, coisas bobas. Para muitos é bobo. Para mim não é. Não deixa de ser mentira. E voltando aqui para o texto, a Bíblia não diz, mas depois desse sonho, rei Nabucodonosor ficou meio narcisista. E a Bíblia não diz para onde Daniel foi, porque a Bíblia não cita Daniel nesse período. E o rei mandou construir uma estátua com a imagem dele, e essa estátua, todos teriam que se ajoelhar diante dela. Todos. E aí, essa estátua ficou enorme, e ele chamou toda a Babilônia para o pátio, e ele falou: quando a trombeta tocar, quero que todos se ajoelhem. Vamos, fiquem de pé, todo mundo. Todo mundo. Você, fique em pé. A trombeta tocou, todos se ajoelham. Todos se ajoelham. Está todo mundo ajoelhado. Quem é que está em destaque?
Pode se assentar nas cadeiras. Quem se ajoelha perante ao mundo odeia ver quem fica de pé. Quem se ajoelha diante do mundo odeia ver quem fica de pé. Sabe, acredito que tinha pessoas que ficavam assim, olhando para eles. Talvez alguns amigos mais próximos puxando, ajoelha aí, ajoelha aí. E aí chega até o rei e fala assim: rei, 3 ali não se ajoelharam. Sempre tem um X9, sempre tem um dedo duro. Ó rei, aqueles ali não se ajoelharam. Não se ajoelharam não, né? Ei, vocês 3, vem cá. Por que vocês não se ajoelharam quando a trombeta tocou? Vocês têm que me reverenciar. Aí Deus fala: rei, não importa quantas vezes a trombeta vai tocar, nós não vamos nos ajoelhar. Rei, nós estamos aqui na Babilônia, não é porque você quer, é porque Deus nos trouxe para cá. Rei, esse joelho só ajoelha diante de um Deus. E aí você imagina a fúria daquele rei. Fala assim: mas mesmo assim eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Levanta todo mundo e aí eu vou fazer eles tocar de novo a trombeta. Vamos lá, toca a trombeta. E eles tocaram. E mais uma vez, os 3 ficaram de pé. Como eu disse, a Bíblia não diz onde Daniel estava. Se foi fazer negócio do rei, viajou. Mas enquanto todos achavam que Daniel era o líder dos 3, os 3 seguiram o bom exemplo de Daniel. Sabe por quê? Daniel já estava despertado. E quando você segue quem está despertado, você fica de pé. Você não cai, você não se ajoelha. Quando muitas das vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos levantar. Só que às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que nós tiramos essas pessoas da nossa vida. Nós afastamos as pessoas que Deus colocou para nos levantar. E então o rei ficou furioso. E ele falou assim: vem cá vocês 3, soldados, amarrem os 3, aqueça 10 vezes mais essa fornalha, aqueça, que agora eles vão virar churrasquinho. E falou para os soldados: agora lança. A Bíblia diz que estava tão quente que os soldados que lançaram eles morreram queimados. Nesse momento eu imagino a alegria do rei: me livrei. Só que ao mesmo tempo o rei começa a olhar para dentro da fornalha. Ele começa a ficar meio confuso. Ele começa a achar que alguma coisa do fogo está refletindo. E aí ele fala para alguém que está do seu lado: peraí, quantas pessoas nós jogamos lá dentro? 3. Daniel estava aí? Não, Daniel não estava. Mas por que eu vejo 4? E o 4 se parece com o Filho de Deus. Igreja, jovens de 0 a 200 anos que está aqui, entenda que quando você não se ajoelha perante o mundo, Deus cuida de você. Muitas coisas acontecem na sua vida porque Deus quer ver a sua postura diante do mundo. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa, que a igreja, eu falei, gente, não é possível que a igreja não está vendo isso. Não é possível que o povo de Deus ficou cego de repente. Não é possível que, com tanta coisa escancarada, as pessoas estão aceitando de bom e agrado. Vocês sabem
dizer que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento? O livro de Daniel é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, porque Deus dá a visão para Daniel do fim do mundo, como seria os últimos dias. Depois vocês lerem Daniel 9 em diante. E então aquele rei começa a ficar abismado. E ele começa a chamar: meninos, sai daí, vem para cá. Algumas pessoas me conhecem, que se fosse eu, do jeito que eu sou irônico, eu falo: não, rei, entra aí, vem cá, entra você, vem conversar com a gente aqui dentro, eu quero ver. Mas não, aqueles meninos saíram, e o rei fez um decreto que ninguém poderia tocar naqueles meninos por conta do Deus dele. E aí Daniel aparece de novo. Nabucodonosor morre, seu filho toma o lugar do pai. Só que em um momento eles estavam fazendo uma festa nesse palácio, e eles estavam bêbados, fazendo tudo que não prestava. Como eles invadiram Judá, eles roubaram peças importantes do tabernáculo e começaram a se embebedar usando essas peças. Peças que eram consagradas a Deus. E então, de repente, eles começam a dar uma mão, escrevendo na parede. Acredito que, do jeito que estava tão bêbado, ficaram: nossa, parar de beber, estou vendo até uma mão desenhando aqui. Aí o outro falava: ah, mas eu também estou vendo. Falei: então, se dois estão vendo a mesma mão, não é porque está bêbado. E aquela mão some, de repente, sumiu. Aí eu te pergunto: quem traduz o que estava escrito naquela parede? Jovens, tenha intimidade com Deus. Tenha muita intimidade com Deus. Os dias é muito difícil. Se está difícil para quem já nasceu há 60 anos na igreja, imagina para quem está chegando agora. Se apegue com Deus, seja íntimo dele, porque ali ninguém conseguia ler o que estava escrito. E aí um falou: eu lembro de um homem que tinha aqui no palácio, seu nome é Daniel, ele mora aqui do lado, talvez ele saiba interpretar o que está escrito, e mandam chamar ele. E aí Daniel chega. Da outra vez, Daniel precisou orar para que Deus desse a revelação do sonho. E quando Daniel olha para aquelas paredes e vê escrito, ele fala assim, isso com as minhas palavras: eu não preciso voltar para o meu quarto para orar, para pedir interpretação para Deus. Eu não preciso pegar um dicionário para interpretar o que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é a letra que Ele fala comigo todos os dias. O que Ele fala aqui é a voz que Ele fala comigo todos os dias. E você lembra no começo dessa pregação que eu falei que você precisa orar? Daniel, ele era íntimo de Deus porque ele orava 3 vezes ao dia. A gente não consegue orar nem 2 minutos, que já estamos dormindo no beiral da cama. A gente não consegue nem ouvir uma pregação de 40 minutos, que a gente já quer ir embora. Por que tudo para Deus é cansativo? Por quê? Porque eu sei que essa hora pessoas lá do mundo estão embaladas e eles estão nem aí com o tempo. A noite é uma criança, eles estão nem aí se eles vão embora 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eles não estão nem aí. Mas quando eu estou na igreja,
quietação tão grande, que eu preciso ir embora. Eu tenho uma coisa para te falar. Assim como a pastora falou aqui, que nós estamos em uma guerra espiritual, isso é desde quando você sai da sua casa. Desde quando você acorda, você está em guerra espiritual. Desde quando você abre os seus olhos, até dormindo, é que você não sabe. Está tendo guerra espiritual contra a tua vida. E o diabo tem feito de tudo para ceifar as nossas vidas. Seja íntimo de Deus. Sabe a intimidade que você tem com um amigo? Com Deus você tem que ter de um filho com um pai. Porque você não é órfão. Você tem um pai. Entenda disso. Você tem um pai. Sabe? Vou falar mais para os meninos. Quando você estava na escola e que você brigava e você apanhava, você falava, vou chamar meu pai, chorando. Quando Satanás chegar na sua vida, você fala assim, olha Satanás, eu vou chamar meu pai. Aleluia. Satanás, eu vou chamar meu pai, não vem não. Aleluia. Mas para você chamar ele de pai, você tem que ser íntimo dele. Para você chamar ele de pai, você tem que ser considerado filho. Você precisa sair daqui essa noite falando, eu tenho um pai. Eu tenho. Não adianta falarem, ai, que você é órfão, ai, que você é isso, ai, você é aquilo. Opa, pera aí. Meu pai está vendo tudo. Meu pai está cuidando de mim. Não vem abrir a boca para falar de mim, não, que eu tenho um pai. Eu vou contar para ele. Aleluia. E quem é pai aqui, sabe quando o filho chega chorando, contando um problema, acredita que a vontade do pai é ir lá e resolver logo, né? Pois com Deus é assim. Conta seus problemas para ele. Talvez ele não vai resolver na hora. Não, você ainda é moleque, você tem que aprender. Vira homem. Você ainda é uma menina, vira mulher. Você ainda vai aprender. Mas quando ele vê que você já está maduro e mesmo assim está chamando ele de pai, ele fala, agora eu vou lá resolver, porque agora é comigo. Agora é eu. Agora eu estou aqui. Ninguém toca no meu filho, não. Esse daí, lá na cruz, derramando sangue. Então, Satanás, cuidado. Cuidado quando você tocar nos filhos de Deus. Só que para você chamar ele de pai, você precisa ter intimidade. Há uma grande diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Há muitas criaturas de Deus por aí, mas filho é só aquele que crê. Você consegue entender isso? Filho é só aquele que crê. Criatura está cheia. E irmãos, nos dias de hoje, eu não sei vocês, mas eu acompanho muita coisa, muito noticiário. E eu fico triste, porque o que eu mais vejo, pastora, é as igrejas se matando. É as igrejas tendo uma disputa para ver quem é melhor, sendo que nós somos um único exército. Só que nesse momento nós somos um exército dividido. Porque eu lembro, quando criança, nas igrejas, todo mundo tinha tempo que orava pelo país, orava pela nação. Hoje a gente não vê mais isso. Sabe por quê? Tem igreja perdendo a essência. E quando se perde a essência, meu filho, você precisa conquistar de volta. Sabe quando as pessoas falam, quando uma pessoa sai da igreja e fala, ele perdeu o brilho? É a mesma coisa. Um cristão, quando sai da igreja, quando não quer mais nada, ele perde o seu brilho. E infelizmente,
o mundo oferece muito mais coisas para vocês. Ele oferece. Tudo que você quer, Ele vai te dar. Mas nada disso que Ele der vai te levar para o céu. Nada. A porta do céu é estreita. Eu entendo como porta estreita, por quê? Porque você tem que fazer um esforço para passar por ela. Quando tudo é de qualquer jeito, é fácil passar. É verdade. Mas eu creio que eu estou em meio de uma geração, não geração eleita para ir para o inferno, mas eu creio que essa geração vai despertar para ir para o céu. Eu creio que essa geração, eu creio que vai acontecer algo, mas para que esse algo aconteça, precisa de quem? De mim, precisa de vocês. Porque Davi já morreu, ele já fez a parte dele. Sansão já morreu, Abraão já morreu, os profetas já morreram tudo. Então assim, não tem como eu chamar Davi para dar um jeito nessa geração, para pregar para essa geração. Então Deus fala, agora é a sua vez, chegou a sua hora de ser um Davi, chegou a sua hora de ser um Daniel, chegou a sua hora de ser um Sadraque, chegou a sua hora de ser um Abednego, chegou a sua hora. Você consegue entender que chegou a sua hora? Porque eles não vão mais voltar à vida para vir pregar aqui, eles não vão mais voltar à vida para ficar em pé quando tem crente ajoelhando para as coisas do mundo. Eles deram exemplo de como Deus cuidava, eles deram exemplo de como Deus zelava por aqueles que tinham fé. Ah, mas os apóstolos morreram tragicamente. A Bíblia diz que aquele que morre por amor ao Evangelho já está salvo. Se eu morrer porque eu estou pregando, eu vou dar graças a Deus. Se eu morrer porque eu estou falando do meu Pai, eu vou dar graças a Deus, porque eu estarei perto dele. Mas se a pessoa morre sem pregar o Evangelho, criticando, falando mal do outro, jogando uma pessoa contra a outra, tenha cuidado. E para finalizar, Daniel lê o que estava escrito e fala para o rei: a palavra diz, pesado foste em falso a balança, você vai morrer hoje, você vai morrer, porque Deus não se agradou das coisas que você fez, e os persas vão tomar o seu reino. E pouco tempo depois os persas invadem o castelo da Babilônia, matam todo mundo. E sabe quem fica vivo? Daniel. E aquele rei persa, ele olhou para Daniel e achou graça, e nomeou Daniel um dos seus ministros. Presta atenção. Ele saiu de Israel preso, foi para a Babilônia preso, não se curvou diante dos deuses da Babilônia, Deus honrou. Não se contaminou, Deus honrou. Muda o governo, e Daniel mesmo assim é grande. Muda o governo, mas Daniel está na mesma posição que ele está. Entenda uma coisa: quando você está com Deus, você pode ir para cativeiro, você pode ir para a Coreia, você pode ir para o Japão, você pode ir para onde for, mas se Deus estiver com você, Ele vai te honrar lá. Só não tenha medo e confie no que Deus vai fazer. A Babilônia conhecia já o Deus de Israel,
Babilônia conheceu que era de Israel, só que agora tinha um novo governo, e Deus precisava mostrar para esse governo quem era o Deus de Daniel. Armam contra ele para lançá-lo à cova do leão. O rei gostava demais de Daniel e falava: Daniel, não acredito que eu assinei isso, eu não acredito que eu fiz isso, que eu caí nessa. Mas Daniel, olha o que o rei pagão diz para uma pessoa que serve a Deus. Mas Daniel, eu sei que se você orar para o seu Deus, Daniel, Ele vai te livrar da cova do leão. Irmãos, olha o que Deus faz com o incrédulo, com a pessoa que acredita em outros deuses. Entenda, para onde Deus te mandar, não interessa, leva Deus com você. Leva Deus com você. Um exemplo rápido: Naamã tinha lepra, e ali ele tinha uma menina que servia muito a Deus, e essa menina prega para Naamã, e a lepra de Naamã não pega na menina, mas a fé da menina pega no Naamã. Você vê a diferença de uma pessoa que realmente serve a Deus? Ela faz diferença onde ela estiver, se ela é empregada, se ela é escrava, se ela é prisioneira. Não, ela faz diferença. Embora hoje as pessoas ficam desempregadas, começam a reclamar, começam a jogar culpa em Deus em tudo, e não conseguem entender os planos de Deus para a sua vida. Infelizmente as pessoas estão cegas, que Deus às vezes está dando uma oportunidade em meio à crise para que você cresça. Se coloque de pé. Aleluia! E Daniel foi preso. E o rei falou: Daniel, eu sei que se você orar ao seu Deus, Ele vai te livrar desses leões. E Daniel vai para a cova. E a Bíblia diz que o rei aquela noite ele não dormiu. Ficou pensando, só esperando chegar o dia para correr até lá. E quando amanhece o dia, o rei é o primeiro a chegar. E ele começa a gritar: Daniel, Daniel, fala para mim que o seu Deus te livrou. E Daniel dá um grito: meu rei, o meu Deus me livrou da boca dos leões. O meu Deus, Ele fechou a boca dos leões. Entenda que quando você tem uma postura de servir a Deus, aonde você estiver, Ele cuida de você. E essas coisas só aconteceram porque Daniel era um homem despertado do Espírito. E sabe o que vai despertar você do Espírito essa noite? É você não aceitar o que o mundo diz. Cabeças pensantes. Igreja, essa noite eu preciso falar para vocês: pensem, pensem. Deus te deu uma cabeça para pensar. Ah, mas o jornal está dizendo: pense, pense. Ah, mas eu ouvi na internet. O que a Bíblia diz? Não vá pelo que a internet diz, pelo que a TV diz, até porque, se vocês conhecem a história de Hitler, devem ter aprendido, ele comprou toda a mídia para ficar contra os judeus. Hitler saiu falando que os judeus era a principal raça e causa da crise da Alemanha. Comprou jornal, não tinha internet na época, televisão, rádios, e todos começaram a falar mal dos judeus, e toda a Alemanha começaram a odiar os judeus. E o que aconteceu com os judeus? Mataram os judeus. Nossa, como você sabe disso? Estuda. Estuda, menino. Faz bem, para que as pessoas não te enganem, para que as pessoas não venham colocar qualquer coisa na sua cabeça e fazer você acreditar. Seja como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estude, mas não
Não esqueça que você tem um Deus. Senhor, eu estou estudando. Toda vez que eu pego a Bíblia para ler, eu falo com Deus, eu falo: Pai, me ajude a interpretar, porque tem coisas que a gente não consegue. Você lê mais de uma vez, agora eu não entendi mais nada mesmo. Mas conforme o tempo passa, Ele vai te dando a orientação, porque toda ação gera uma reação. E nessa noite, mediante a tudo isso que eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou chamar toda a igreja aqui para frente.